importante na minha vida, na minha carreira, cara. Foi um ano muito bom, né? O ano que a gente conseguiu um feito inédito, ter chegado numa final. E pelo meu desempenho também, né? Eu acho que eu tive uma passagem em termos de desempenho muito boa na Ponte Preta. A gente tinha um time qualificado ali, e graças a Deus as coisas foram acontecendo ali na Sul-Americana e faltou só o título, né? Mas isso é uma consequência do futebol. Mas eu acho que, como você falou, né, tá marcado na história da Ponte Preta a gente ter conseguido aquele feito. Felipe Bastos, que rufem os tambores numa partida emocionante. Vamos, os tambores, vamos, Felipe, correu, bateu, é gol! Colocando no fundo do gol de Marquezine. Nossa! Como é gostoso ver o chão do Pacaembu tremer! Está tremendo! E ele disse que foi uma das viagens mais malucas que ele já fez na vida dele, né? Por conta do aeroporto, assim, parece que ficava na beira de um penhasco, né? A altitude lá era um pouco mais complicado. Você já tinha jogado numa altitude daquela? Você já tinha pegado uma aventura dessa ou foi a primeira vez na época? Não, verdade. Foi uma aventura inusitada que a gente viveu, né? Naquela de passo lá, porque, como você bem disse, o aeroporto era no meio da montanha, cara. E a gente não conseguia descer, tivemos que o avião remeteu umas 3 vezes. E assim, a gente ficou com muito medo até naquele você ficou lá com... de passo. A galera ficou com medo naquele dia? A gente ficou com muito medo porque o aeroporto lá no meio da montanha e não conseguia descer, depois tentava de novo. E foi uma viagem assim muito tensa. E o jogo também em si, né? Como você falou, na altitude, né? Um jogo difícil, apesar de a gente ter vencido em casa por 2-0. A gente foi pra lá sabendo que teria muitas dificuldades, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu voltar de lá classificado e deu tudo certo. No decorrer dessa Sul-Americana aí, a Ponte ela teve que fazer uma escolha, né? Não sei se houve uma conversa assim no vestiário com o Jorginho, que era o técnico, com a diretoria, enfim, mas ficou uma dúvida, né? Qual o caminho a Ponte seguiria? Porque a Ponte não estava tão bem no Brasileiro e estava muito bem na Sul-Americana, né? Como é que foi para vocês do elenco ali administrar, né? Porque eu lembro até que contra o Vélez a Ponte voltou para jogar contra o Vitória, acabou perdendo aqui, mas a torcida apoiou, aplaudiu e tudo mais, porque sabia que estava bem na Sul-Americana e a Ponte chegou até a ser rebaixada, né, para a Série B nesse ano. Para vocês do elenco ali, como é que era administrar isso? Porque era viagem, era um torneio mata-mata, mas tinha uma Série A dificílima também para se disputar, né? Foi muito difícil, né, ter que conciliar essas duas competições, né? Porque a gente não tinha assim um elenco assim tão grande assim em termos de qualidade, né? A gente tinha um elenco de qualidade, mas não era tão grande, né? Em termos de poder se jogar na quarta-feira com o time, no domingo com o outro. E o brasileiro é um campeonato muito forte, né? Um campeonato muito difícil. E alinhar as duas coisas ao mesmo tempo foi um pouco difícil, né? A gente sentiu bastante. Muitas viagens também, né? Como você bem disse aí, a gente voltou lá do jogo contra o Vélez e tinha um jogo difícil contra o Vitória. Então, infelizmente, as coisas não aconteceram, né, no brasileiro e a gente acabou rebaixado. Mas de ter chegado nessa final aí, a torcida acho que entendeu bastante esse momento que a gente viveu e graças a Deus todo mundo ficou feliz, né? Só faltou a gente ter concretizado com o título. A Ponte foi jogar contra o Vélez, né? Aí
no decorrer da competição, Elias, acho que vocês até foram se animando, né? Mas a hora que chegou contra o Vélez lá, tendo empatado 0-0 aqui, você ter que jogar numa Buenos Aires, no estádio dos caras, a gente sabe como é que é jogar contra argentino, e vence por 2-0. Ali meio que caiu a ficha de que, pô, dá pra chegar numa final. Antes você ali mudou a chavinha um pouco ou vocês já tinham uma confiança plena de que o time conseguiria sim chegar? É lógico que dentro de nós, né, dentro do elenco, dentro do grupo, a gente sempre acreditava. Mas eu acho que fora, até vocês torcedores, eu acho que não acreditavam muito, né? Até porque a gente sabe da tradição do Vélez, né? De outros times maiores que a gente enfrentou. Mas eu acho que esse jogo foi um jogo assim que todo mundo começou a falar, agora dá, né? Eu acho que vocês, torcedores que estavam de fora, a imprensa, a própria diretoria, porque foi uma vitória épica, né? Uma vitória muito difícil. A gente sofreu muito nesse jogo lá na Argentina. A gente fez 1-0 e depois tomamos uma pressão enorme, né? De bola na trave, o Roberto defendendo, o César tirou uma bola em cima da linha. Uma pressão muito grande e a gente conseguiu fazer o segundo gol ali no finalzinho com o Bob e concretizar, né? Depois desse jogo aí, eu acho que a gente passou a confiar mais, acreditar mais e pegou mais confiança também, né? Que é natural e a gente logo em seguida veio o jogo do São Paulo, né? Da semifinal, que também a gente conseguiu passar. Como é que era o elenco, Elias, a União? Era um elenco unido? Tinha a galera que bagunçava, tinha a galera mais séria? Como é que era esse elenco da Ponte? Não, era um elenco muito bom, né? Um dos melhores elencos que eu trabalhei na minha carreira. Tinha muito jogador assim, brincalhão, tinha jogador evangélico. Cada um se respeitava bastante, Sim, né? A gente se sim. respeitava muito e as coisas começaram a acontecer também. O futebol, você sabe que quando você começa a ter as conquistas, as vitórias, o ambiente fica mais leve, mais agradável. Não tivemos nenhum problema dentro do elenco em momento algum e acho que isso foi importante também, a harmonia ali do elenco, né? Isso acho que ajudou muito a gente chegar tão longe dessa maneira que foi. E você começou a citar do São Paulo, né? Esse jogo contra o São Paulo, Elias, lá no Morumbi, eu tava também, e eu confesso pra você que quando a Ponte tomou aquele gol do Ganso, que o São Paulo fez 1-0, eu falei, pô, acho que chegamos no limite, né? Acho que deu, fez história, legal demais, porque o estádio veio abaixo, né? Só que, ao contrário do que todo mundo pensava, acho, imprensa, a própria torcida, vocês começaram a jogar mais, melhor que o São Paulo, fez aquele gol contra no final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo só deu Ponte, né? Como é que foi a reação de vocês naquele jogo, a conversa com o Jorginho no vestiário, antes do jogo, no intervalo, para vocês terem conseguido vencer um São Paulo no Morumbi lotado? Olha, esse jogo, na verdade, a gente começou a vencer o jogo na semana do jogo, porque, não sei se você relembra, tiraram, né? Quando foi pra gente jogar com São Paulo, tiraram o jogo lá de Campinas, né? Foi uma coisa que incomodou muito a gente, tirar a gente da nossa casa, a gente era muito forte ali no Moisés e do que o São Paulo achou que ia vencer fácil no Morumbi e levando o jogo para o Mojimirim, que é um gramado aquém, né? Todo mundo viu lá no segundo jogo. Eles acharam que ia prejudicar a gente. Então foi uma semana assim meio de alguns problemas que tiveram que nos deu força, né? Nos deu força para a gente chegar lá e fazer um bom jogo. A gente não começou tão bem como no primeiro tempo a gente sofreu o gol, né? No comecinho, dentro dos 20 minutos, mas a gente bem focado, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente voltou muito bem, uma chuvarada danada também que nos abençoou. E eu acho que foi um dos melhores jogos nossa na competição. E conseguimos ali fazer o 3-1 e a vantagem acabou virando pro nosso lado, né? Porque depois a gente foi jogar lá em Mojimirim, um campo horrível, e atrapalhou muito mais eles do que nós. Então isso acho que
Acho que foi muito bom e a gente ter passado de São Paulo ali, um clube, né, da grandeza de São Paulo, foi importante demais. E depois do São Paulo, obviamente, né, veio a grande final, né? E aí a Ponte teve que jogar no Pacaembu, né, até por regras aí da Conmebol. E eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para alguém, acho que a gente até acabou esquecendo de perguntar para o Roberto, mas como é que foi a sensação de vocês a hora que vocês começaram a ver aquele movimento da torcida, né, de acho que mais de 150 ônibus saíram de Campinas, fora os carros e tudo mais, e entrar num Pacaembu com 30 mil pessoas, né? Que até o narrador da Globo falou, pô, clima de final de time da capital, né? De Corinthians, de um São Paulo, de um Santos e tudo mais. Como é que foi pra você ali, Elias, a hora que você entrou? É uma pressão mais positiva ou dá um pouquinho de medo também? Não, sem dúvida nenhuma, total positiva, né? Acho que essa comoção da torcida da Ponte nessa final foi uma coisa assim, espetacular. É aquele mosaico, né? A gente vê o torcedor invadindo São Paulo e encheu o Pacaembu, né? Daquela maneira, foi muito, muito bom, cara. É uma energia assim que eles passaram pra gente, fantástica. Infelizmente, a gente não conseguiu vencer o jogo. Acho que a gente teria que ter vencido ali pelo menos no mínimo de um gol, né? Se fosse 1-0, 2-1, a gente teria levado uma vantagem maior lá para a Argentina. E a gente acabou jogando bem. Eu achei que a gente fez um bom jogo, mas infelizmente não conseguimos vencer. Mas o torcedor aquele dia ali foi espetacular, cara. A energia, a positividade. É muito bom você chegar num ambiente daquele de uma final e pegar um estádio cheio daquela com a torcida apoiando o tempo todo. Então foi um dia assim marcante na carreira de todos, principalmente na minha. E o que não deu certo na Argentina, Elias, para você, analisando hoje, depois aí de quase 10 anos, né? É. Você pega hoje o jogo assim, o que você acha ali que não deu certo, que poderia, sei lá, ter feito diferente? Ou era algo que era muito difícil, né, de se reverter ali, de conseguir segurar o Lanús, que também tinha um time muito bom lá na Argentina? Olha, uma das coisas que eu acho que nos atrapalhou bastante, né, foi a suspensão do Wendel, né, pro jogo de lá, porque o Wendel era, além dele ser um jogador importante, que estava muito bem na época, e a gente não tinha um outro lateral esquerdo de ofício, né, tivemos que improvisar para lateral esquerdo. O Jorginho acabou improvisando o Fernando Polo, que estava muito bem ali no meio, junto com o Baraco, o Felipe Bastos. E eu acho que isso atrapalhou um pouco. Mas mesmo assim, mesmo com essa improvisação, a gente começou bem o jogo até tomar o primeiro gol. E depois que a gente tomou o primeiro gol, as coisas parece que deu uma desorganizada, mudou bastante. E a torcida deles também apoiando muito. Eu acho que isso nos dificultou bastante. A gente não conseguiu fazer um bom jogo lá, né, nesse jogo da final. Como que foi sua trajetória? Você saiu, jogou mais alguns anos aí, né? Você passou por quais clubes, você lembra? Eu parei agora, no fim do ano passado, né? Eu joguei, depois da Ponte eu fui para o Azerbaijão, depois voltei para o 15 de Piracicaba, joguei no Fortaleza, América de Natal, aí depois eu acabei vindo aqui para Goiás e jogando aqui em 5 clubes aqui em Goiás, em Vila Nova, Aparecidense, Goianésia, Porate, interior aqui, Anapolina. E acabei encerrando minha carreira aqui no ano passado pela Aparecidense, sendo campeão da Série D. Cara, eu primeiramente queria agradecer, né, esse pouco tempo que eu tive aí de Ponte Preta, 5, 6 meses, mas foram muito intensos. Foi uma passagem vitoriosa que eu tive aí, vencedora, né? Então, uma coisa que está marcada para o clube, está marcado na minha carreira também. Agradecer ao torcedor que me apoiou, me abraçou desde quando eu cheguei aí, a todos da diretoria da época, né? E jogar na Ponte, cara, é diferente, é uma torcida apaixonada, fanática, é muito gostoso você ter essa energia desse torcedor aí que é gratificante. Agora, a respeito de voltar a trabalhar, quem sabe, né, um dia mais para frente aí, essas coisas acontecerem, eu irei de braços abertos, porque eu sempre fui
eu fui muito bem acolhido aí quando eu cheguei em Campinas, na Ponte Preta.